o idoso sofre com um risco maior de subnutrição, de desnutrição, e um risco maior de perder o apetite. Ele se queixa muito mais de falta de apetite do que o exagero de vontade de comer. E essa falta de apetite, ela pode ser em virtude de várias coisas, ela pode ter vários fatores, ela é multifatorial, e ela pode ter também consequências diversas, né? Então a falta de apetite é uma queixa muito comum. 50% dos idosos, em média, metade dos idosos que chegam ao consultório, eles têm uma queixa do famoso fastio. Tô com fastio, tô meio fraco, queria uma vitamina, é geralmente o que eles chegam dizendo. E um dado que chama a atenção, de 90% a 100% dos idosos em instituições de longa permanência, nos asilos, nos abrigos, eles têm algum parâmetro de subnutrição. Lembrar que subnutrição não é só falta de apetite, você tem que também fazer algumas medidas, como pesar, medir circunferência de panturrilha, outras coisas. Então, no caso, para cada pessoa, no caso, então, é um tratamento diferenciado. Por exemplo, se for uma criança, um tratamento; se for um adulto, um idoso. Exatamente. As crianças, as mães também chegam pedindo muito comida, que a gente tem aquela ideia da criança gordinha, ser aquela criança sadia. Hoje já não é tão bem assim. E como você mesmo disse, para cada indivíduo uma terapêutica, uma investigação. O importante do fastio, o importante da falta de apetite no paciente idoso, principalmente, é você saber a causa daquilo. Que a gente não pode, no envelhecimento, colocar a culpa no próprio envelhecimento. O famoso, não, fastio é da idade, não tem o que fazer. E esse fastio pode ser desde um problema na mastigação, uma afta oral, o pessoal chama de sapinho, alguma coisa, algum problema na mastigação, até um câncer. Você pode perder o apetite quando você tem um câncer e não sabe que tem um câncer. Então tem que ser bem investigado. Tá perdendo o apetite, por que tá se perdendo o apetite? Aí vai se aparecer alguma coisa. É bem verdade que existe o termo anorexia do envelhecimento, que é a perda de apetite em virtude do processo natural de envelhecimento. Quando a gente envelhece, a gente perde a sensibilidade dos órgãos dos sentidos. A gente vai perdendo os órgãos dos sentidos. O idoso, ele escuta menos, o idoso, ele enxerga menos. Ele enxergando menos, aquelas alterações visuais que mandam mensagens para o cérebro para dar fome a ele, são perdidas. Então ele tem uma diminuição na visão. O envelhecimento altera no apetite. O idoso, ele usa prótese. Ele tem, a maioria dos nossos idosos são endentulismo, endentular, ele não tem dente, pronto, assim vamos dizer. Eles têm prótese, uma prótese mal ajustada, até mesmo uma sujeira na prótese, um fungo que cria na prótese dá problema na mastigação. A questão do olfato, se ele não sente o cheiro da comida, ele não tem vontade de comer. A questão do paladar, as papilas gustativas, são algumas estruturas que ficam na nossa língua, onde a gente sente o sabor, elas estão alteradas com o envelhecimento. Então, o sabor dos alimentos é alterado. Além disso, outras causas. Uma doença pode diminuir o apetite, por exemplo, uma virose dessa, o paciente abre o quadro, às vezes, com a perda de apetite. Uma doença cardíaca diminui o apetite, uma doença psiquiátrica, uma depressão, o paciente ou come demais ou come de menos, mais altera o apetite. No idoso, geralmente, cursa com falta de apetite. Então tem que se investigar desde os processos naturais de envelhecimento. Você sabe que ele tem menos incentivo a se alimentar, ele tem mais propensão a perder o apetite, por tudo isso que eu falei, pelo déficit das funções sensoriais. Ele bebe menos água. O idoso, ele tem uma tendência a não sentir sede. Ele tem uma quantidade de água no corpo menor do que o adulto. A massa magra também diminui, mas tem uma quantidade de água menor. E o centro da sede dele está envelhecido. Então ele não tem uma sensibilidade para alterações hidroeletrolíticas no corpo. Então ele, além de ter pouca água, ele bebe pouca sede. Além dele ter pouca sede, ele bebe pouca água.
Isso é um risco de desnutrição, de desidratação. Ele tem um risco em potencial de desidratar. Aí nesse caso, por exemplo, você tem que forçar realmente a barra. Você tem, se o idoso ele tem pouca sede, ele quer beber pouca água, ele tem pouca fome, ele se alimenta muito mal. Você tem que forçar a barra realmente? Às vezes sim. Às vezes a gente tem que forçar a barra, seria um termo muito, talvez que agressivo, talvez fosse. Mas a gente tem que tentar variar a alimentação, tentar fracionar essa alimentação, tentar colocar uma garrafinha d'água ao lado dele, pedir para ele beber, tá? O senhor vai dormir quando beber 2 litros de água, que é de 6 a 8 copos por dia. Na hora do almoço, acabar com aquela história de meu pai tá velhinho, vai comer um caldinho, uma carninha, vai tomar uma papinha. Tira o inho. Infantilizar o idoso já tá errado. Você tem que tirar o inho. Idoso, o risco dele é de desnutrir, bota isso na cabeça. Não é de ficar obeso, é de desnutrir. É bem verdade, tem algumas doenças que são específicas, a gente tem que fazer uma dieta. Não é o caso aqui, a gente tá falando de falta de apetite. Acabar com essa história. Se ele quer comer um feijão, arroz, uma carne, um frango, quer comer ovo, cuscuz, tá doente ou tá fraquinho, tá sem apetite, então você tem que estimular ele a comer. Acabar com a papinha, com ninho. Isso aí é prejudicial para o idoso. Então, a questão de forçar, a gente tem que tentar de várias maneiras. Não tá conseguindo beber água, cria uma estratégia de botar a garrafinha dele lá, conversa, educa, a psicoeducação faz parte do tratamento dele. Tem que beber água, senão as fezes dele vão ficar presas. Tem que beber água, senão as defesas dele vão ficar diminuídas, ele vai ter uma infecção mais fácil. Se ele tiver uma infecção, vai demorar mais o quadro a melhorar. Ele é um potencial. O rim dele pode a qualquer momento entrar em falência por causa que ele bebe pouca água. Então, a questão da proposta, da agressividade no tratamento, às vezes é necessário. É tanto que, às vezes, a gente, quando o paciente faz uma anorexia grave, ele não quer comer de jeito nenhum. Isso acontece muito em paciente demenciado, paciente que tem Alzheimer, que não tá, ele às vezes fica repetindo que comeu ainda há pouco, e fecha a boca, como diz os pacientes, os cuidadores. Às vezes a gente chega a passar uma sonda, que não é uma coisa que as famílias têm muito medo, que incomoda e fica com medo de ficar pro resto da vida. Não, a gente passa uma sonda, uma semana, alimenta ele, faz uma nutrição para ele e depois tira a sonda. Então, o risco de desnutrição, o risco é maior do que o risco de obesidade. Então, no idoso a gente tem que olhar para ele sempre para oferecer comida, não para restringir. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Aí ele desnutre, já tem um risco maior de desnutrição, saco vazio não para em pé, aí a vaca vai pro brejo, como nós dizemos aqui. Doutor Belísio, o Gabriel tá perguntando o seguinte: ele disse que o pai dele tem 80 anos de idade e ele reclama de dor quando ele come. O que é que ele pode, que de forma ele pode encontrar para dar alimentação de forma mais saudável para ele? Dor aonde? Ele disse? Só dor. Então, Gabriel, se puder responder aí. Se for uma dor no aparelho mastigatório, pode ser um dente que esteja inflamado, pode ser, como eu falei anteriormente, uma úlcera oral, pode ser alguma artrose na articulação temporomandibular, essa articulação do queixo, essa articulação que abre a boca e fecha, pode ser um processo de artrose aí, pode ser uma prótese mal ajustada, e isso é uma das causas de desnutrição. O paciente, por um pequeno incômodo desse, ele vai diminuindo a quantidade de comida, começa a perder peso, e aí ele entra num processo de desnutrição. Então, tem que se investigar, abrir a boca dele, ver o que é que tem, tirar a chapa, olhar se a chapa está adequada, examinar essa articulação temporomandibular, ver os dentes. Começa-se por aí, se a dor for nesse sentido. O tabagismo ele influencia na falta do apetite no idoso? Boa pergunta. O tabagismo, em nenhuma faixa etária ele vai ser bom, de qualquer faixa etária. Agora, tem algumas pessoas, acho que a pergunta foi nesse sentido, que elas, quando param de fumar, elas engordam, né? A dopamina, que é um neurotransmissor que o cigarro aumenta a quantidade dela no sangue. Quando a pessoa fuma, quando o indivíduo fuma, ela aumenta essa quantidade de dopamina e ela dá uma certa diminuição do apetite. Quando o paciente não está fumando, ele tem uma diminuição de dopamina, além de ele ficar mais ansioso. Então, ao invés de fumar, ele procura comer. Isso é transitório. Quando um paciente faz a cessação do tabagismo, ele fazendo essa cessação,
ele cortando o cigarro, em qualquer que seja a idade, ele vai ter uma melhora cardiorrespiratória, ele vai respirar melhor, ele vai parar de tossir logo de imediato. Então ele vai ter uma qualidade de vida melhor. E ele vai diminuir o principal fator de câncer, de todos os cânceres, que é o cigarro. Então ele vai ter 2 benefícios logo de cara: vai diminuir o risco dele ter câncer em qualquer canto, principalmente no pulmão, e vai melhorar a qualidade cardiorrespiratória dele. É verdade, essa questão do tabagismo, quando a sensação, quando se para de fumar, há uma tendência a comer mais, há uma tendência a engordar. E o paciente magrinho que fuma, ele saiba que o cigarro está acabando com o apetite dele. Ele está substituindo as refeições, às vezes, por café e cigarro. A Vânia está perguntando se a síndrome do pânico causa falta de apetite. Todo transtorno de ansiedade, a gente tem como causa de anorexia, de perda de apetite, a gente tem o que a gente chama de 9 Ds. E um dos Ds são depressão e ansiedade. Paciente que tem, no caso o transtorno do pânico, lembrar que é um transtorno de ansiedade. É um transtorno de ansiedade do tipo pânico, é uma subdivisão do transtorno de ansiedade. Então, a síndrome do pânico, ela pode cursar tanto com hiperfagia, que é o excesso de apetite, como hiporexia ou anorexia, que é a diminuição ou a falta de apetite. A síndrome do pânico, ela pode sim cursar com falta de apetite. É uma das causas principais de falta de apetite, doenças neuropsiquiátricas. Insônia, ansiedade, depressão, demência. Então, quando a gente vê um paciente que está perdendo o apetite, a gente tem que investigar também essa parte neuropsiquiátrica. Então, para quem está em casa nos ouvindo, como é que ele consegue identificar os primeiros sinais de alguém que está sofrendo com falta de apetite? É aquele idoso que comia várias vezes ao dia e não está mais comendo, comia uma quantidade maior, está comendo menos. É aquele idoso que come, tem uma sensação que encheu fácil, está perdendo peso, as roupas dele estão ficando folgadas, ele começa a aparecer sinais de perda muscular. A batata da perna dele, a panturrilha, a circunferência de panturrilha diminui, é um parâmetro muito fidedigno de músculo. A gente tem uma ideia de perda de músculo, de reserva proteica, é a circunferência da panturrilha. A batata da perna dele está afinando, ele está começando a aparecer os ossos, assim vamos dizer, está emagrecendo, está sem disposição e começa a dizer que está fraco. Doutor, tô fraco, eu quero uma vitamina. Isso é quase 100% dos pacientes. Eles já acham, assim, tem uma ideia de que uma vitamina vai abrir o apetite deles. E é quase que exceção a gente fazer simplesmente um estimulador do apetite ou um polivitamínico para tratar uma perda de apetite. A gente tem que investigar o que é que está por trás, que na maioria das vezes tem algum problema por trás. Ou um medicamento que ele está tomando que está diminuindo o apetite, ou alguma doença que ele tem está diminuindo o apetite, ou alguma doença, alguma medicação, ou alguma coisa do próprio processo de envelhecimento. Está no estado de doença aguda, uma insuficiência cardíaca, existe a caquexia cardíaca. Então, é investigar. Melhor do que passar um estimulante do apetite, um biotônico, ou um polivitamínico desse da vida, que o idoso gosta muito de vitamina. Ele vai na farmácia, deixa de comprar o remédio dele para comprar uma vitamina. Inclusive, as farmácias têm um apelo de mercado muito grande nesse aspecto. Os polivitamínicos, que eles já estão na entrada, porque sabe que o idoso, 50% deles sente fraqueza e tem a sensação que está sem apetite. Então já tem esse apoio, esse apelo mercadológico das farmácias. E o ideal é que o idoso se alimente quantas vezes por dia? O ideal é que ele se alimente 6 vezes. Café da manhã? Café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta e ceia. 6 vezes. Tem que, principalmente se ele for diabético. O paciente que é diabético, que toma remédio, ele fica com tendência a baixar essa glicemia, o risco de uma hipoglicemia, aí é que ele tem que comer. Aí a gente diz, o senhor tem que comer 6 vezes. Ele diz, vige, doutor, mas 6? Eu sempre fui acostumada a tomar café, almoçar e jantar. Aí é que tá o perigo. Eu disse, não, mas não é pro senhor comer uma bacia de cuscuz com feijão quando for dormir, não. Quando acordar, não. O senhor vai fracionar essa quantidade de comida várias vezes ao dia. Então, o idoso, ele tem que comer no mínimo 6 vezes
E nunca, a mensagem que eu queria deixar hoje era não levar a questão da restrição de forma assim, ao pé da letra. Se ele é hipertenso, tem que comer pouco sal, certo, tudo bem. Se ele é renal crônico, ele tem que comer pouca carne vermelha, se ele tem doença no rim. Se ele tem um problema no fígado, ele tem alguma restrição. Então, nesses casos, se ele é diabético, tem que ter uma admissão. Mas se ele está desse jeito e está desnutrido, você tem que atentar para fazer um aporte calórico e nutricional, uma comida para ele que dê sustância, como eles bem dizem. Então, atentar para essa questão do pouco, da pouca quantidade, do pouquinho. Eu fiz uma papinha, triturei a comida dele, fiz uma carninha, um caldinho de carne, que é bom. Então, isso aí tem que ter muito cuidado. Nós temos um ouvinte aqui no telefone, quer fazer uma pergunta. Eu falo com quem? Bom dia. Maria das Graças. Maria das Graças, qual a pergunta? Pode ficar à vontade. Eu tenho um neto com 5 anos. Ele não consegue ter apetite para comer arroz, feijão. A gente peleja todos os dias, ele só come chorando. A gente já fez todo tipo de exame, não dá nada. O que será isso? E aí, doutor Belísio? 5 anos, né? 5 anos. Olha, as crianças, elas tendem a ter uma perversão do apetite. O que é isso? Elas tendem a ter um paladar, uma avidez por coisas sem futuro, por exemplo, por pipoca, por doce, né? Confeito, e isso vai substituindo as refeições. Então, o que pode acontecer, assim, uma queixa muito frequente nesse caso, é uma perversão do apetite. Ela deixa de comer, deixa de se alimentar no que precisa e vai procurar outro tipo de alimentação que sacie ela, gordura hidrogenada, doce, coisas que dão a sensação de prazer, e ela vai deixando de se alimentar o que precisa comer. Então, observar a alimentação dessa criança e, caso não consiga, aí sim levar para um pediatra para ele poder dar uma avaliada. A ouvinte está dizendo aqui que nem pipoca nem confeito ele come, ele não come praticamente nada. Aí é um caso a se ver, né? Muitas vezes está a idade de 5 anos, né? 5 anos. Muitas vezes está na fase de crescimento, tem uma tendência a ter pouco apetite. Então teria que se investigar. Minha recomendação é de levar para uma avaliação com um pediatra, para ele medir, ver se ele está dentro das curvas de crescimento, se ele está com o peso adequado para a idade, se ele está com todos os parâmetros dele em dia, os exames estão normais, e ver uma forma de abrir esse apetite dele. Tem uma pergunta aqui, doutor Belísio. Eu tenho um irmão que tem 24 anos e só come carne e suco. E aí? Tá correto ou não? Rapaz, só carne e suco. Só proteína e um pouquinho de carboidrato no suco. Não, eu não sei se é uma pessoa que está fazendo dieta. Hoje existem as dietas mais radicais possíveis, né? A dieta do zero carbo, a dieta do hipocarbo, a dieta só da proteína, a dieta disso. Não sei, nesse caso aí está sendo carne. Isso. Carne não é uma alimentação que a gente possa investir nela. A carne tem alguns estudos que mostram a incidência, uma maior incidência de câncer de cólon, câncer no intestino grosso. A carne, ela tem uma quantidade de gordura maior, a proteína dela não é de tão boa qualidade como do frango. E o suco, ele é muito bom, desde que você tome suco com outras coisas, né? O suco, ele tem vitaminas, o suco, ele tem carboidrato, mas o suco não tem outros nutrientes. Não é das coisas, das refeições mais conhecidas, tradicionais, não recomendaria ele viver desse jeito, não. Ele vai precisar de algum macro ou micronutriente em algum momento da vida, e nesse momento ele vai sentir falta, porque a alimentação dele tem uma carência. Tem outra pergunta, aliás, não é uma pergunta, é apenas uma constatação. Meu filho tem 14 anos e ele mesmo reclama porque não consegue engordar. Aí seria falta de apetite nesse caso? Não. Jovem com 14 anos, ele tem que investigar, tem essa parte hormonal, Marcos Dante. É uma fase do estirão puberal, é a fase que ele está crescendo muito. Então, na verdade, em virtude do crescimento dele, às vezes ele não consegue engordar. Não sei nem se ele queria engordar, acho que ele queria aumentar um pouco o peso, né? Ganhar massa, talvez. Então, possa ser que seja só essa fase de transição e ele não consiga aumentar o peso. Esperar
ver essa fase de transição, esperar passar e identificar, procurar buscar alguma coisa na família, ver se a família tem alguém que nessa idade também era assim, ver se ele tá com os hormônios, com os exames todos, se ele tá dentro da faixa de crescimento normal, tá crescendo normalmente. Então, nessa faixa etária, não se preocupar tanto, alimentar de forma saudável e aguardar. Meu avô tem 68 anos de idade, tomou muito remédio na fase adulta. Ele é magro, mas come normal, mas não engorda. Será que essa magreza dele foi por causa do remédio que ele tomou? 68, você perdeu 68. Peso ou é o peso dele? Ela diz aí? Ela diz que ele tomou muito remédio na fase adulta, é magro, mas não fala se perdeu. Diz que é magro, mas ele come normal, mas não engorda. Né? Se ele for uma pessoa que o biotipo dele durante a vida foi esse, ele vai ser esse mesmo, né? Mas ele deve ter uma taxa de metabolismo basal alta e aí come e não engorda, ou a alimentação dele é uma alimentação, por mais que seja adequada, não tem uma quantidade de calorias para esse processo para essa fase da velhice. Acredito que essa quantidade de medicamento, que eu nem sei assim para que foi, na fase adulta dele, não tem interferência. Agora, se ele estiver tomando algum medicamento, muitos medicamentos, eles têm como efeito colateral a perda de apetite. Inclusive, uma das linhas de ação imediata é ver os remédios que o idoso está tomando, para a gente saber se aquele medicamento ou a interação de um com o outro está fazendo ele perder o apetite. Então, se for o biotipo dele, não se preocupar, ele continue comendo dessa mesma forma, ou procurar alguma avaliação para a gente suplementar. A gente faz muita suplementação de alimentação, calcula a quantidade de proteína pelo peso dele, de carboidrato, enfim, e faz uma suplementação. Tem suplementos hoje muito bons para a gente poder suplementar e ver se ele ganha alguma massa muscular. É bom o idoso ganhar massa muscular, ele tende a ficar atrofiado, como a gente diz, que a gente chama de sarcopenia, e entrar num processo que a gente chama de fragilidade. É aquele idoso com muito risco de cair, é aquele idoso que com muito risco a ficar numa cadeira de roda, aquele idoso que anda lento, ele tem uma síndrome que a gente chama de fragilidade. E a nutrição é um pilar importante dessa sarcopenia, dessa perda de massa muscular ao longo do tempo, um fator importantíssimo para o idoso entrar na fase de fragilidade. E a nossa função é intervir antes que ele entre numa fase de fragilidade e siga com a imobilidade, fique em cima de uma cama dependente total.